A noite começou como qualquer outra, com a escuridão envolvendo o prédio do laboratório como um manto silencioso. As luzes fluorescentes zumbiam lá em cima, lançando um brilho estéril sobre as superfícies de aço inoxidável, refletindo a frieza do ambiente. O ar estava pesado, com o cheiro de formaldeído e o leve toque metálico de sangue, uma combinação que se tornara estranhamente reconfortante ao longo dos anos. Era um aroma familiar no laboratório, um lugar onde a vida e a morte se cruzavam diariamente, onde cada descoberta trazia tanto esperança quanto desespero. Meus colegas e eu estávamos absortos em nosso trabalho. O silêncio quebrado apenas pelo tilintar dos instrumentos e o farfalhar dos jalecos, cada som uma sinfonia de dedicação e concentração. Eu estava debruçado sobre o microscópio, analisando amostras de tecido. O clique rítmico do botão de foco era uma espécie de cantiga de ninar no laboratório silencioso, um lembrete constante da precisão necessária em nosso trabalho. À medida que o relógio passava da meia-noite, uma onda de cansaço me dominou, meus olhos pesados e minha mente começando a vagar. Bocejando, decidi encerrar a noite, sabendo que o trabalho poderia esperar até a manhã seguinte. Meticulosamente, limpei meus instrumentos, o metal brilhando sob as luzes fortes, cada movimento uma dança de rotina e cuidado. Com um último olhar ao redor do laboratório impecável, peguei meu casaco e me dirigi à porta, ansioso pela minha cama quente e aconchegante, onde eu poderia finalmente descansar. Mal sabia eu que aquela noite aparentemente comum logo se transformaria em algo totalmente diferente, algo que desafiaria tudo o que eu conhecia, algo que mudaria para sempre minha percepção do mundo, tanto o visível quanto o invisível, revelando segredos que estavam além da compreensão. O corredor lá fora estava estranhamente silencioso, o silêncio amplificado pelo gotejar rítmico de uma torneira pingando, cada gota ecoando como um relógio sinistro. As luzes fluorescentes zumbiam acima, lançando sombras longas e distorcidas que dançavam pelas paredes, criando formas que pareciam ganhar vida própria. Enquanto eu caminhava pelo corredor deserto, um arrepio percorreu minha espinha. Uma sensação de formigamento que sussurrava sobre olhos invisíveis, observando cada movimento meu. Acelerei o passo, ansioso para escapar da atmosfera opressiva do laboratório, um lugar que agora parecia estranhamente diferente, carregado com uma energia inquietante que eu não conseguia definir, mas que sabia ser real. Na manhã seguinte, voltei ao laboratório, o desconforto da noite anterior já se dissipando sob a luz do dia. A claridade do sol parecia trazer uma nova perspectiva, uma sensação de normalidade que eu tanto precisava. O laboratório estava a todo vapor, meus colegas já imersos em seu trabalho. O som dos equipamentos e o murmúrio das conversas científicas preenchiam o ar, criando uma sinfonia de produtividade. Dona Conceição, a nossa querida faxineira, estava meticulosamente limpando o chão, sua testa franzida em concentração. Ela era uma figura constante, uma presença que todos nós apreciávamos. Ela era uma mulher de rotina, sempre chegando no mesmo horário todas as manhãs. Sua presença tão familiar e reconfortante quanto o cheiro de água sanitária que emanava de seu vestido de algodão desbotado. Cada movimento seu era um reflexo de anos de dedicação e cuidado. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo estava fora do lugar. Ao me aproximar da Dona Conceição para cumprimentá-la, notei um tremor em sua mão, o esfregão tremendo levemente em seu aperto.
Era um sinal sutil, mas perturbador. Suas bochechas, geralmente rosadas, estavam pálidas, e um vinco profundo se formava entre suas sobrancelhas. A preocupação estava claramente estampada em seu rosto. Ela evitou meu olhar, seus olhos desviando nervosamente ao redor da sala, como se procurasse por algo, ou talvez alguém, escondido nas sombras. Era como se ela estivesse à espera de um perigo iminente. Bom dia, Dr. Smith. O senhor parece preocupado. Está tudo bem? Há algo que eu deva saber? Parei de limpar a minha garganta e lentamente levantei a cabeça, meus olhos, geralmente brilhando com entusiasmo, agora arregalados com uma estranha mistura de medo e apreensão. A atmosfera estava carregada de incerteza. Dr. Smith, tem algo errado neste laboratório. Algo de outro mundo. Não consigo explicar, mas sinto que estamos sendo observados. Intrigado e um tanto cético, comecei a questionar gentilmente a Dona Conceição sobre o que ela havia vivenciado. Eu queria entender cada detalhe, cada nuance de sua experiência. Ela hesitou, seu olhar desviando ao redor da sala como se tivesse medo de ser ouvida. Seus olhos refletiam uma mistura de medo e incerteza, como se reviver aquele momento fosse doloroso. Finalmente, ela se inclinou para perto, sua voz mal passando de um sussurro. Era como se ela estivesse compartilhando um segredo proibido, algo que não deveria ser dito em voz alta. Ela descreveu como, enquanto limpava o laboratório na noite anterior, sentiu uma presença, fria e invisível, passar por ela. O ambiente, que antes era familiar, de repente se tornou estranho e ameaçador. Um calafrio percorreu sua espinha e o ar ficou pesado, difícil de respirar. Cada som parecia amplificado, cada sombra mais escura e sinistra. Então, ela afirmou ter visto uma figura cintilante, translúcida, pairando perto de uma das mesas de autópsia. A figura parecia flutuar, sem tocar o chão, emanando uma luz fraca e etérea. Foi um vislumbre fugaz, desaparecendo tão rápido quanto apareceu, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Ela não conseguia esquecer, não importava o quanto tentasse. Uma figura formada de sombras e névoa, suas bordas se desfazendo nas paredes brancas e estéreis do laboratório. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado forma e vida. O medo, cru e primitivo, a congelou no lugar, seu coração batendo forte no peito. Ela sentiu como se o tempo tivesse parado, cada segundo se arrastando interminavelmente. Inicialmente, descartei suas alegações como fruto de uma imaginação hiperativa, um truque da luz no laboratório escurecido. Parecia mais plausível do que aceitar a existência de algo sobrenatural. Mas, com o passar das semanas, histórias semelhantes começaram a surgir de outros membros da equipe. Cada relato adicionava uma nova camada de mistério e inquietação. Sussurros de ocorrências estranhas durante as horas tardias, ruídos inexplicáveis, luzes piscando e uma sensação pervasiva de estar sendo observado. Era como se o próprio laboratório estivesse tentando nos comunicar algo. O laboratório, antes um lugar de investigação científica e descoberta, estava lentamente se transformando em um terreno fértil para o medo e a especulação. A atmosfera estava carregada e cada canto parecia esconder um segredo sombrio. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, experimentei algo que abalou meu ceticismo até o âmago. Eu estava sozinho no laboratório, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido rítmico do sistema de ventilação, quando senti um frio intenso perto da porta. A temperatura caiu,
e por um breve momento senti uma presença invisível, mas inegavelmente ali. Foi uma sensação fugaz, desaparecendo tão rápido quanto veio, mas me deixou profundamente perturbado. A partir daquele dia, uma nova regra foi implementada no laboratório. Ninguém podia trabalhar sozinho depois da meia-noite, e uma única luz deveria ser deixada acesa no laboratório principal. Um farol de calor e vida no espaço estéril e cheio de sombras. Não era muito, mas proporcionava uma sensação de conforto. Um gesto simbólico contra as forças invisíveis que pareciam espreitar na periferia de nossa visão. As histórias sobre as nossas experiências se espalharam pelo hospital, encontrando uma mistura de ceticismo e fascinação mórbida. Alguns descartaram nossas histórias como fruto de excesso de trabalho e estresse, enquanto outros sussurravam sobre tragédias passadas dentro das paredes do hospital, suas vozes baixas e cheias de uma estranha reverência pelo mundo invisível.